Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade, está aqui no estúdio comigo e a gente vai falar do que é esse Expresso GV que chega a Lindenberg. Bom dia, secretário. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu é que agradeço. As obras, então, início hoje. Início hoje, conforme ontem, com o governador Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, demos a ordem de serviço, os prefeitos, claro, Arnaldinho e Euclério, demos a ordem de serviço do início das obras do primeiro BRT, Corredor Exclusivo de Ônibus do Estado do Espírito Santo, da região metropolitana, uma promessa de muitos anos, que vinham sendo feitos vários estudos e efetivamente agora começamos essa obra na Avenida Carlos Lindenberg, o Expresso GV, ligando Vila Velha a Cariacica. O que é este Expresso GV, assim, na prática, né? Na Para quem prática. usa o transporte e para quem não usa o transporte. Bom, primeiro, a maior obra de mobilidade voltada ao transporte público já feita no Estado do Espírito Santo. Então, essa é o primeiro, é importante ressaltar, voltada ao transporte público, porque você vê algumas obras que são mais voltadas ao transporte individual do que propriamente ao transporte público. Então você não percebe tanto neste caso não. É uma obra que nasce da necessidade de priorização do transporte público e é óbvio que vão ter outras melhorias, consequentemente você tem que fazer a avenida toda, reurbanizar toda a avenida, mas ela nasce com uma necessidade do Transcol para mostrar como a eficiência de um sistema de priorização do transporte público, assim como nós também fizemos na terceira ponte, o alargamento dela. Então você teve um ganho muito grande para o transporte público, porque você teve redução de 40 minutos na terceira ponte para quem usa o Transcol. É que lá a gente não fala que lá teve algo maior, porque teve uma ampliação, tem a questão da moto, carros de serviço, os caminhões. Então ela é uma faixa exclusiva, mas não 100% dedicada ao Transcol. Neste caso, não. Nesse caso é um corredor exclusivo de ônibus completo, com as estações, com as áreas de embarque e desembarque. Você tira Então, explicando, Fernanda, um pouco o que é isso. Na verdade, na Lindenberg é uma obra de muro a muro. Ela começa de um lado da avenida e acaba do outro lado da avenida. Então, você tem que reurbanizar ela toda. Então, é feito novas calçadas. Por quê? Porque os abrigos de ônibus saem das calçadas. Então, nós vamos liberar as calçadas. A ciclovia e os abrigos de ônibus saem das calçadas. Okay. Primeira coisa. Aí você aí você tem, no meio da Carlos Lindenberg, nós vamos ter a ciclovia e as faixas exclusivas de ônibus. Uma indo, uma voltando, toda em concreto. Então a gente está agora botando agora o concreto como uma nova ferramenta importante de maior resistência para o transporte público. E os pontos de ônibus vêm também para o canteiro central. Então é o que a gente chama de estações. Nós vamos ter 6 estações com 12 plataformas. Por que 2 plataformas por estação? Porque uma atende num sentido e a outra atende no outro sentido. Então, por estação, são 2 plataformas de 3 metros por 50 metros de comprimento. Então são 2 dessa por estação, por isso que são 12 estações, plataformas completas, cobertas, fechadas, com iluminação, com segurança, com câmeras, com sistema de informação usuário, e a ciclovia também passando no canteiro e passando por trás das estações. Essas plataformas é o antigo ponto de ônibus que estava na calçada. Que vira uma plataforma, vira uma estação fechada, diferenciada, que aqui quem nunca viu, é um sistema novo, é algo novo, que tem no Brasil, isso é difundido no mundo, mas aqui é a primeira vez que a gente implanta. E aí, consequentemente, quando você implanta um concreto, você tem algumas transições do concreto para o asfalto e você tem que refazer, não tem jeito. A Lindenberg tem uma capa mais fina lá, então a gente vai ter que refazer e a gente vai trazer uma estrutura diferenciada, que é com polímero, é um asfalto um pouco mais resistente, de 45 toneladas para o tráfego de caminhão também. Porque lá tem um tráfego pesado do porto. Então, para ter maior resistência, como já tem que fazer essa transição do concreto para o asfalto, nós vamos aproveitar e vamos fazer isso. Do asfalto para o concreto? Do asfalto para o concreto. Tá, você tem então que ter uma a gente faixa tira o asfalto. Não, na verdade, a linha do ônibus expresso, ela é de concreto. 100% concreto. Entendi. E aí refaz parte do asfalto, que as 2 ou 3 faixas. Na Lindenberg ela tem trecho que vai ficar com 2 faixas para automóvel e caminhão, ou 3 faixas, e uma exclusiva para o ônibus. Qual o benefício? Quando você tira o ônibus da direita, primeiro você libera a calçada, traz segurança para a calçada, e você tira o ônibus da faixa da direita. Você melhora a fluidez, assim como a gente fez na terceira ponte, porque as conversões à direita não tem mais o ônibus parado no ponto. Então você já não tem mais o ônibus
impedindo isso, que o ônibus, inclusive, é um pouco mais lento. Mas na terceira ponte eles estão à direita. Eles estão à direita porque você não tem conversão à direita. Aham. É por isso. Então, foi por isso. E por quê? Quando chega em Vila Velha, na terceira ponte, ele não precisa cruzar 3 faixas para entrar na Inácio Gino. Então, como não tinha não tinha a estação, não tem essa necessidade, por isso que ele ficou na direita. Tá. E a faixa da esquerda continua sendo a mais rápida. Neste caso, como é uma faixa exclusiva, um corredor exclusivo, segregado do automóvel, está na esquerda para a gente poder construir as estações também, as plataformas. Então é por isso, aí você tira da calçada e libera a direita para as conversões das avenidas da cidade. Que as conversões, que são alguns complicadores, os carros, por exemplo, a prefeitura vai poder também adotar semáforos com a direita livre. Assim como a gente plantou na época, em 2010, a direita livre na Santos Neves da Reta da Penha. Então você consegue ter algumas metodologias diferentes que vão dar mais fluidez para o trânsito. Uhum. E aí, como é que o usuário do Transcol chega a uma plataforma? Ele vai sempre nos cruzamentos, ele vai cruzamento não, nem aonde você vai ter a estação, a plataforma vai ter uma faixa de pedestre, okay, elevada, semaforizada, tudo certinho para você poder ter o acesso. Nas 5 plataformas, nas 5 estações ao longo da avenida. Na sexta, que é a do terminal do Ibis, tem uma particularidade. Os ônibus que estão no corredor não vão manter a necessidade mais de ir até o terminal do Ibis. Você vai ter, nós desapropriamos um terreno, a gente vai fazer um corredor, uma praça, como se fosse uma passarela, mas ela está onde as pessoas vão andar 40 metros, vão descer do BRT, do corredor, e vão acessar o terminal do Ibis para fazer as linhas alimentadoras. Então é uma forma também de você diminuir o trânsito de ônibus em volta do terminal do Ibis, deixando mais rápido no expresso e podendo fazer as conexões de linhas de forma mais objetiva e mais rápida. Então ali tem uma particularidade que é o acesso ao terminal do Ibis. Tá, me explica aí novamente. Vamos lá, você desceu, não entram mais para o terminal? Não, os ônibus entram se quiser. A gente vai ter as linhas alimentadoras no terminal do Ibis. Okay. As linhas expressas que estão no corredor. Por exemplo, terminal Jardim América, terminal de Vila Velha. Em vez da gente tirar o ônibus da Lindenberg, contornar tudo, entrar no terminal, sair do terminal para poder voltar para o corredor ou para a Avenida Lindenberg, ele leva 10, 15 minutos para isso. Não tem jeito, é o trânsito, você chegar num terminal, você tem isso. Ele não vai mais fazer isso. Ele vai continuar no corredor, ou seja, você eleva a velocidade do corredor, as pessoas descem na plataforma e vai ter uma passarela ligando diretamente ao terminal do Ibis para poder pegar as linhas alimentadoras que alimentam aí toda a parte de Vila Velha. Então é uma transição importante de conexão, assim como faz com a Aviário, como a gente faz a integração temporal em Vitória, a integração temporal em Viana. Então hoje o sistema de tecnologia nossa permite, e isso aumenta em muito a velocidade e diminui o congestionamento na cidade, porque você reduz a necessidade dos ônibus ficar o que a gente chama de looping de quadra, ficar circulando em volta das quadras e ainda mais em volta do terminal do Ibis, que é muito estreito, é muito apertado. Então você facilita esse tipo de coisa. E uma outra particularidade de tecnologia, esse corredor também vai ter uma tecnologia nova, onde a gente vai ter a priorização do transporte público. Então os semáforos são adaptativos em tempo real, mas também vinculados ao ônibus, para dar mais velocidade. O ônibus aproximou, a viagem está atrasada e você vai conseguir liberar o ônibus, criando uma onda verde para ele, para a gente poder ganhar mais velocidade no transporte público, que é onde realmente tem eficiência. Aí vocês vão ter que trabalhar de forma conjugada com o município. Não, 100% né, parceiro. A Prefeitura de Vila Velha, a Prefeitura de Cariacica são 100% parceiro nesse projeto. Uhum. A semaforização nós vamos implantar, mas é entregue para a Prefeitura de Vila Velha, que está fazendo todo o projeto, desvio, semáforo, sinalização. A gente projeta, executa e depois é uma administração da Prefeitura de Vila Velha e da Prefeitura de Cariacica. Secretário, quantos pontos de ônibus serão removidos e vão virar 6 estações de cada lado? 6 estações. A gente está obedecendo o limite de 600 a 500 metros em cada estação de distância. E aí as pessoas, se está no meio, ela anda no máximo 300, 400 metros para poder acessar. Porque um sistema desse precisa ter esse tipo de atendimento. Aí eu não tenho esse número exato, porque hoje a gente tem muito pontinho, tal. Como as estações têm 150 metros de comprimento, você reduz a necessidade de 2, 3 pontos. Então você acaba eliminando pelo menos 2 ou 3 pontos nesse meio do caminho que picota e não dá eficiência para o ônibus e nem para o automóvel. Porque acaba que sempre a faixa da direita acaba sendo toda parada porque não tem como andar por causa do ônibus. Né? Então a gente precisa ter uma velocidade maior e essas estações vão respeitar esse espaçamento mínimo, máximo na verdade, para as pessoas caminharem. Perguntinha aqui da audiência, do Joel. A rodovia passou por reformas recentemente. Já foi pensado lá atrás dessas mudanças? Na verdade, necessárias? são obras diferentes. Foi uma obra de macro drenagem,
Sim. Teve um recapeamento que tem que ser feito, senão você não tem jeito, não dá para esperar. Muitas vezes as obras você não consegue esperar. Se você tem que fazer um tapa-buraco, um recapeamento, por mais simples que ele seja, que foi o que foi feito, uma camada menos espessa para fazer, você tem que fazer. Você tem que garantir a segurança, não pode deixar os buracos abrir, ainda mais a gente ao longo dos anos. E agora a gente vai fazer uma mais definitiva, que nós aí já está com a macro-drenagem feita, já tem drenagem profunda feita, então é uma obra de pavimentação, de estruturação de pavimento para caminhão, para carro, e porque a gente tem que fazer essa transição do concreto. Então não tem jeito, a gente precisa fazer essa obra. Não dá para planejar concomitantes, são obras que não se comunicam, na época não tinha como comunicar. O concreto, a proposta dele é ser mais resistente, né? Ele é mais Superar resistente, os buracos, ele cria um plano melhor, ele aceita melhor frenagem do ônibus, ele é menos agressivo a questão do óleo, tem algumas particularidades que o concreto é mais eficiente no caso de corredor, principalmente de resistência ao peso. Entendido. Agora, a pista em si, que é de veículos, inclusive desses caminhões do porto, ela não é de concreto? Não, a gente vai fazer ela de asfalto, mas está adotando um asfalto mais resistente, que é um polímero. Se eu não me engano, a sigla é SMA, que é um polímero mais resistente, que cria uma resistência mais rápida, tem uma cura mais fácil. E estamos calculando o pavimento para 45 toneladas, ou seja, são caminhões pesados. Então é um pavimento que vai resistir muito, inclusive em frenagem. Em climas quentes tem aquela dúvida, é o concreto, é o asfalto é flexível, ele adapta um pouco melhor em climas mais quentes, por causa de trincas, mas a gente está agora adotando um concreto diferenciado ali e botando um polímero, um asfalto com polímero do lado, com uma resistência maior, para a gente poder ter esse tráfego de caminhão. Porque a implantação também é mais rápida, até pela própria avenida. O concreto está no canteiro central, mas o asfalto não. Então a gente precisa ter um pano mais rápido para fazer. A gente não consegue esperar muito tempo a estrutura do concreto para ficar pronto. Então é melhor você fazer desse formato. Aquele canteiro central que já existe lá hoje? Ele foi feito para isso. Na Lindenberg, lá atrás, ele já é para o BRT, já é para o corredor de ônibus. Só que tem trechos que são mais, por exemplo, agora o Aribiri. Nesse trecho do Aribiri é o trecho mais estreito. Esse é o trecho, ele não tem esse canteiro que tem nesse trecho do Aribiri até o Ibis, que ele é mais largo. Então tem trecho mais estreito, tem trecho do mais... Ibis até a segunda ponte tem 3 faixas. Tem 3 faixas. Do viaduto da Darli Santos até a segunda ponte tem 3 faixas. Da Darli Santos até o terminal, até a Glória, tem de 4 a 3 faixas. É mais estreito, tem pontas... Do Aribiri até a segunda ponte é o trecho mais estreito. A pergunta até do Johnson. Secretário, a gente vai deixar de ter 3 para ter 2 pistas, é isso? Na verdade nós não vamos deixar. Na verdade a gente está tirando a faixa do ônibus da direita, que é a mais prejudicial, vai passar a ter 2 para o automóvel e para o caminhão e uma exclusiva para o ônibus, que é onde você circula a maior quantidade de pessoas, onde você precisa de mais produtividade. Então, na verdade, a gente está ganhando velocidade, ganhando segurança do trânsito e melhorando a fluidez tanto do automóvel quanto do ônibus. Mas aqui, como eu falei, é um projeto do Transcom, um projeto de priorização para o transporte público. E ele fica sempre nessa faixa, ele não tem o direito de sair dessa faixa. É outra pergunta aqui do Hélio. Não pode ter ultrapassagem. É a faixa exclusiva, ele não pode ultrapassar. Claro, salvo se quebrar um caminhão e tiver algum problema, ele tem que ir para a pista, é claro, não tem como. Se quebrar algum outro ônibus. Se quebrar algum ônibus, Se quebrar um ônibus nessa pista, ele tem que ir para a faixa do asfalto, não tem jeito. Mas ele não pode trocar de faixa. Isso vai ser a regra. Essa pergunta do Hélio, ele diz o seguinte, olha, para que ele possa se aproximar da estação, que vai estar à esquerda. À direita. Aí é outra particularidade. A estação vai estar à direita. Por quê? A gente vai usar nós não vamos trocar nenhum ônibus. Então a gente está fazendo a estação na direita. Mas a gente não vai tirar as direitas, tirar as calçadas? A gente vai tirar as calçadas da direita e a estação vai ficar à direita no canteiro central. Ah, tá, à direita. Mas o canteiro central... Ele vai transformar uma estação... Por que a gente não adotou a estação no meio com o ônibus porta esquerda? Primeiro que você teria que trocar o ônibus. Então a gente já tem 1.200 ônibus novos com ar-condicionado, tudo isso teria que trocar uma quantidade. E o Transcol tem uma particularidade. Os ônibus andam em todas as cidades, então é muito ruim a gente fazer isso. E a plataforma ficaria muito grande, ela ficaria muito larga. E aí não caberia na Lindenberg. Quando você faz a plataforma num sentido só de embarque, ela fica mais estreita e você consegue encaixar dentro da Lindenberg. Tem um ouvinte que me pediu para você explicar um pouco mais o que são essas plataformas e o que ela diferencia de um ponto de ônibus. A primeira pergunta, inclusive, é se já tem ar-condicionado. Primeira coisa. Não, a plataforma não é para as pessoas ficarem. O ônibus passa rápido, você tem um headway de 2, 3 minutos, então ela não tem ar-condicionado.
mas ela tem um sistema que você cria, ela é aberta em cima para você elevar o ar quente e poder circular. Então ela é toda aberta para a circulação. Ela tem um sistema de circulação de ar que é calculado arquitetonicamente para você ter maior conforto térmico. Porque os ônibus têm ar-condicionado, que é onde as pessoas ficam mais tempo. Onde a pessoa fica meia hora, uma hora. Lá não é um local para as pessoas ficarem esperando. É um local onde vai ter velocidade para o ônibus, né? Então, é bem diferente. É bem diferente de um abrigo de ônibus. Um abrigo de ônibus hoje tem 3 metros por 1,5 de largura. Ele tem 3 metros de comprimento a 5 metros por 1,5 de largura. Com 4 banquinhos, uma coisa bastante simples, né? O que é um abrigo de hoje. Na verdade, a gente está falando de uma plataforma. O que é isso? É uma área coberta de 3 metros por 50 metros de comprimento. Eu não estou falando de uma área onde as pessoas ficam no tempo. Né? Eu estou tentando achar uma foto aqui para que a Patrícia e o Adalberto possam subir para a nossa rede social para ajudar. Põe mais uma. Para poder chegar e ajudar os ouvintes a entenderem. Isso é uma plataforma, tá vendo? Ela é aberta em cima, ela tem as aberturas, só que ela é fechada, ela tem todo o sistema de monitoramento, o sistema de informação usuário, o ônibus para. Essa plataforma, por exemplo, ela vai estar na altura da primeira escada do ônibus. Então hoje a sarjeta, a guia das ruas tem 15 centímetros. Essa plataforma tem 45 centímetros de altura, ela está na altura do ônibus. Então toda uma série de configurações diferenciadas que a gente tem desse tipo de plataforma. Ela é fechada, então é bem diferente dos padrões, que não é um abrigo de ônibus. Agora vou tentar ajudar meu ouvinte aqui, Fábio, com a explicação. A gente falou que o embarque e desembarque está à direita, mas na verdade, quem olha a rodovia hoje, né? Isso. A gente vai ter 2 pistas de um lado. Isso, passa mais uma. 2 pistas do outro. E o corredor no meio. E o corredor no meio. No meio, para não ter dúvidas, tá? Vamos imaginar isso, gente, enquanto a foto está subindo. 2 ou 3 faixas para o automóvel. Tem trecho que tem 3, tem trecho que tem 2. Depois você tem uma do ônibus. Então vamos lá. A gente pode ter... Pode falando, Fábio. A gente pode ter 2 para o automóvel, uma para o ônibus, 3 para o automóvel e uma para o ônibus. Aonde tem a plataforma, a gente vai ter 2 ou 3 para o automóvel, uma plataforma, a do ônibus e continua depois a avenida. E a outra plataforma é mais para frente. Eu acho que a próxima vai ficar melhor, Fernanda, para você ter mais uma. Aí, pronto, aí já dá para esclarecer. Isso. Tá vendo? Essa plataforma aqui na frente é no sentido, por exemplo, Glória, e essa plataforma no sentido Vila Velha. Vou tentar descrever para os nossos ouvintes. Funciona. Olha, quem olha hoje a estrutura da Lindenberg, né? A gente tem o canteiro central. Isso. Esse canteiro central vai receber, então, esse expresso GV. A cada 300, 400 metros vai ter uma plataforma dessa instalada em média, é isso? Em média, ou mais um pouco? Um conjunto de 150 metros de plataforma de estação. Isso. E a cada 500, 600 metros você tem mais um conjunto. São 6 conjuntos. E aí os desembarques vão acontecer sempre, gente, no meio, tá? Nós vamos ter todas as laterais liberadas. Calçadas livres. E nesse embarque e desembarque, lá também vai estar a ciclovia. A ciclovia, ela passa no canteiro central e passa por trás das plataformas. E a travessia do pedestre, por exemplo, eu utilizei um serviço... para quem segue para a segunda ponte ou para quem volta da segunda ponte para o centro de Vila Velha, eu utilizei um serviço, por exemplo, parei numa loja de material elétrico, né? Isso. Eu desço no canteiro central, no meio, e atravesso numa passarela, numa faixa de pedestres elevada. Isso. Essa é a segurança lá do pedestre. E aí ele vai sempre para as bordas, para uma calçada ou para outra calçada. Isso. Quando ele quiser voltar, ele pega outra plataforma no outro sentido. Bom, eu acho que agora eu consegui entender. Eu acho que os nossos ouvintes também, né? No site do governo, da secretaria, tem os desenhos, tem as fotos. Tem velocidade máxima, né, nesse trecho, velocidade Fábio? Máxima 60 por hora, mas a gente deve atingir, em média, porque tem embarque e desembarque, em torno de 25 km por hora. A média, né, do trajeto. Hoje um ônibus leva em torno de 10 a 12 km por hora nos horários de pico. A gente duplica a velocidade do ônibus, né? Então, você imagina as pessoas que demoram 1 hora e meia dentro do ônibus, você reduzir pela metade o tempo na Lindenberg. Essa conta, como é que foi feita? De se tirar o trânsito do ônibus e deixar ele num cantinho só?
Na verdade, você eleva a velocidade porque ele não tem restrição. Ele não tem restrição de outro carro, ele não tem restrição de parada. O carro que para desembarcar, ele não tem acidente, você tira aí do risco do acidente. Então, tem uma série de melhorias que eleva a velocidade, ele consegue exercer velocidades médias maiores porque ele está fora do congestionamento, né, teoricamente. Entendido. Ó, gente, vou só para o repórter CBN, volto para finalizar com o Fábio, só para ele dizer agora de prazos. Obra tal, vai até onde, prazo de entrega, só para deixar vocês aí mais bem organizados sobre esse trânsito em Vila Velha. Um instantinho só. Estou de volta aqui com o nosso CBN Vitória, nessa transmissão que vocês acompanham aqui na Rádio CBN. Pelo YouTube tem imagens, viu, gente? YouTube de HZTS tem imagens do secretário Fábio Damasceno aqui no estúdio conosco. E tem também nossa transmissão de áudio, que é pelo DAI, pelo aplicativo e pelo site. Estamos falando dessa maior obra de mobilidade, né, do governo do estado, que chega agora a Carlos Lindenberg, o início das obras hoje, as pessoas já perceberam essa diferença, tem obra sim, tem trânsito sim, e a gente vai explicar a partir de agora qual é esse cronograma. Tá. E precisamos de sair da Lindenberg e chegar até a segunda ponte também, Fábio. É verdade. Né? Bom, vamos lá. Então, primeiro, nós tomamos a decisão, a obra foi dividida na Lindenberg em 4 tramos, que a gente chama. Tá. O primeiro é mais perto da Glória, é um que a gente ainda não vai entrar, porque tem a questão de fim de ano, ele tem uma questão do comércio mais forte. Então, essa questão mais perto da Glória, até o terminal do Ibis, nós não vamos entrar esse ano, não vamos fazer isso. Depois tem um segundo, que já é o canteiro mais largo, que vai até mais ou menos do Ibis, até mais ou menos o supermercado BH, e aí aquela região que vai até o viaduto da Darli Santos, é o tramo 2 e 3. E depois tem o tramo 4, que aí a gente começou um pouco diferente, porque essa região do Aribiri é uma área que não tem muito desvio, o único desvio que tem é por dentro ali do Rio Marinho e pegando a leste-oeste. Então a orientação usa a leste-oeste e vem pela Darli Santos para desviar desse trecho. Tá? Quem puder já vem de fora e já faz esse caminho. Então é um trecho mais complexo para se fazer. Chega dezembro e janeiro, cai muito trânsito. Então vamos aproveitar dezembro e janeiro para acelerar esse trecho, que é esse primeiro trecho dentro de Cobilândia, aquela dentro do Aribiri. Esse trecho que a gente está falando é sentido Vila Velha. Sentido Vila Velha, e depois a gente vai começar o sentido Vitória também. Mas só em janeiro. Então do Rio do Aribiri para frente são em torno de 1 quilômetro, que é esse trecho mais complexo que não consegue desviar, não tem jeito. É pela leste-oeste, é o desvio mais longo que a gente vai ter. E é o trecho mais estreito, é o trecho que tem uma adutora da Cesam muito grande. Então a gente resolveu fazer agora, aproveitar agora férias para poder fazer esse trecho. Por que começamos num sentido Vitória-Vila Velha? Porque é o sentido que tem menos trânsito. Então no pico manhã... É mesmo? Ele tem menos trânsito. O trecho Vila Velha-Vitória pela segunda ponte tem mais congestionamentos, principalmente no período da manhã. Isso. Né? Então, assim, à tarde volta pela terceira ponte, então a gente precisa fazer esse trecho. É um trecho que vai exigir concreto, é uma obra de impacto viário grande. Por isso que a gente precisa... E por que a gente tomou a decisão de você ter... poderia fazer 2... Poderia, só que a obra iria se estender por 2, 3 anos. A gente não pode. A gente precisa... Essa obra precisa ser feita rápida. É uma obra que não dá para ficar arrastando. É uma obra que não dá para a gente rasgar os 7 quilômetros. Muitas vezes acabam vendo isso e as pessoas acham que vai fazer. Não. É uma obra que vai ocorrer 1 quilômetro, deu certo, vai para mais 1 quilômetro, deu certo. Então a gente precisa fazer muito rápido. Entregou, sai, porque também as plataformas, fazendo a pista do ônibus de concreto, ela vai servir de desvio para depois a gente fazer o asfalto. Entendi. Então a gente precisa, então nós vamos começar pelo concreto. E a primeira obra é concreto, canteiro central concreto, para poder depois fazer os desvios de trânsito, para depois poder fazer as calçadas e o asfalto. Vamos chegar então à segunda ponte. A gente vem com toda essa obra, acessa a segunda ponte. Acessa a segunda ponte. Segunda ponte, hoje, qual é a opção de você pegar a Amaral Gugel, que é a antiga 262, ou Avenida América? Ou você vai por São Torquato, você pega ali Cobi de cima, acessa São Torquato, faz o contorno, Ponte do Camelo, a outra ponte, e acessa lá. Ou você vai por dentro de Vasco da Gama, Belgo Mineiro, toda aquela região de Jardim América. Então é bastante complexo, quem usa lá sabe, ruas estreitas, bastante complexo. Então o que foi projetado e vai ser executado? Subiu a segunda ponte, vai ter uma saída à direita da segunda ponte, então vai ter uma obra na segunda ponte, com 2 faixas na descida, você sai com uma e abre para 2, você vai sair, vai descer, vai passar por baixo da segunda ponte, vai sair na Rua da Desportivo e ali você liga na 262. Tá? Essa é a primeira obra, que é o sentido Vila Velha, Cariacica.
Sentido Cariacica, Vila Velha. Você vai vir pela Avenida América, tem aquela pracinha da Avenida América que foi feita pelo governo junto com a Prefeitura de Cariacica. Você não tem aquele viaduto que ninguém usa? Sim. Praticamente, nós estamos invertendo a mão desse viaduto. Esse viaduto vai subir, ele já tem 2 faixas. E nós vamos fazer um complemento viário dele, um viaduto que liga ele à segunda ponte, mas virando à direita. E ali você vai acessar a segunda ponte. E depois a Lindenberg. Entendi. Então, uma obra de engenharia, a gente está trazendo uma solução técnica, viável, rápida de executar. E paralelo a isso também nós vamos ligar a ciclovia da Lindenberg, a ciclovia da Avenida América por um viaduto de ciclovia que vai passar por cima do Rio Marinho e vai acessar a região também. Então a gente vai conectar a terceira ponte de ciclovia da vida na Champagnat, na Jerônimo Monteiro, na Carlos Lindenberg, nesse viaduto, na Amaral Gurgel e na Avenida América, tudo com ciclovia, com bicicleta também. Então, além do Transcol, além do automóvel, você também vai poder fazer o trajeto de bicicleta. Uhum. Bom, as pessoas estão me perguntando aqui, com a remoção dos pontos de ônibus das margens, né? Vai virar estacionamento? O que vai virar? A princípio, essa vai ser uma edição com a prefeitura, com os comerciantes. Vai virar calçada. A priorização é para o ponto de ônibus tirou calçada. Mas é óbvio que vai ter negociação com os comerciantes e aí com a prefeitura vai tomar aquela decisão. Vai deixar estacionamento, não vai deixar. Porque assim, você abrir espaço da calçada para o pedestre, que traz benefício para o comerciante, você tem um corredor onde eles podem vir de ônibus, usar o comércio, fazer isso, e você vai botar estacionamento para ficar um carro parado 8 horas, é viável? É isso que a gente tem que conversar. Mas essa é uma conversa com o comerciante, com a cidade, é uma comunicação com a cidade que nós vamos fazer junto com a Prefeitura de Vila Velha. Essa sensibilidade nós vamos ter que avaliar ponto a ponto, que muitas vezes, Fernanda, até o próprio comerciante ele quer a vaga para parar o próprio carro. E não é muitas vezes para quem está utilizando. Então, você está criando um equipamento tão fluido, tão importante, que traz tanto o comerciante pede calçada, pede fluidez, pede segurança. Então isso precisa ser conversado com a cidade de Vila Velha, com os comerciantes. A gente não aqui para tomar nenhuma decisão aleatória, isso vai ser conversado, vai ser trabalhado. Os ônibus municipais vão usar o corredor? Não, por enquanto não. A gente tem o Transcol, todas as linhas alimentares do Transcol que vão usar o corredor, mas também não terá mais ponto de ônibus na Lindenberg. Então vai ter que fazer uma necessidade de uma relação que vai ser feita, que ao longo da obra a gente está tratando com a Prefeitura de Vila Velha também. Ônibus elétricos? Ônibus elétrico faz parte do programa de descarbonização do governo. Nós já estamos preparados para a aquisição de 50 ônibus elétricos. Estamos esperando assinar um contrato com o governo federal para ter o recurso. Já temos os projetos prontos, já temos onde vão ter os carregadores, já estamos com o processo também de projeto, porque o carregador exige uma logística diferenciada, assim como os ônibus a gás também, a biometano, também já estamos trabalhando com essa outra alternativa para a descarbonização do sistema Transcol. Fim da obra, Fábio? Fim da obra, 24 meses, contratual a partir de ontem. De ontem? A partir de ontem, 24 meses, conclusão da obra. É uma obra que a gente precisa realizar muito rápida. Mas por isso que a gente está começando muito pela Carlos Lindenberg. O viaduto ele é mais fácil de fazer porque não tem interferência nenhuma. Alguma interferência na segunda ponte, claro, para fazer as aberturas, as conexões, mas a parte de Cariacica é mais fácil de se fazer. E também, Fernando, uma coisa que a gente não fala, Cariacica também, claro, vai ser muito bem beneficiado. Além de ter o corredor ligando e a conexão de automóveis, de trânsito para isso, a gente vai fazer uma reurbanização em Jardim América também. Então todas as ruas em volta ao terminal de Jardim América vão receber uma reurbanização, pavimentação, concreto, iluminação. Então tem uma reurbanização também no entorno de Jardim América. É isso. Bom, só fugindo aqui da Lindenberg, os moradores da Barra do Jucu estão perguntando de problemas sempre constantes de iluminação na Rodovia do Sol. Isso é importante. Rodovia do Sol, Setúbal Rodovias, toma conta da Rodovia do Sol, toda a operação, iluminação pública. Prefeitura de Vila Velha, nós estamos em comunicação. A Prefeitura, infelizmente, Fernanda, mais uma vez nós vamos falar sobre isso. Roubo de cabos. Não comprem cobres de cabos roubados. Lá está piscando porque estão roubando de novo cabos. A Prefeitura, meu Deus, nós passamos lá, tudo foi refeito e já roubaram novamente os cabos. Eu passei lá anteontem e já vi realmente tudo apagado, já começou a apagar novamente. Roubo de cabos. Infelizmente, isso é uma prática constante e na Rodovia do Sol não está sendo diferente. O Valdemar disse que da Barra do Jucu até 23 de maio estão sem iluminação. Tem razão.
Tem razão, tem toda a razão. Mas nós estamos comunicando, a Prefeitura de Vila Velha trabalha incessantemente, é uma função dela neste caso, mas infelizmente tem muito roubo de cabo ainda. É isso, secretário, eu te agradeço. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço, obrigado. É uma oportunidade importante de estar esclarecendo essa obra tão importante para a mobilidade e para o transporte público da região metropolitana. Finalmente o tão sonhado corredor exclusivo de ônibus vai ser implantado em Vila Velha e Cariacica.